Saudações cordiais, amados irmãos, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós. Nós queremos agradecer ao Senhor Deus por esta oportunidade que mais uma vez nos concede e nos dirigirmos a vocês através desta plataforma. Como teríamos adiantado de outra vez, e nós estaremos a começar um seriado de apresentação de testemunhos. Como é que as pessoas tiveram o seu encontro com Jesus, como é que está sendo a sua vida com Jesus Cristo, quais são os desafios que têm estado a enfrentar e quais são as libertações que vêm da parte de Deus estando do lado de Jesus Cristo. Então, este é o panorama que nós vamos aqui a dar continuidade, lembrando aos irmãos que nós estamos a tratar de transformados pela graça, histórias que levam a Jesus. Hoje estamos com o nosso irmão e eu vou deixar aqui um tempinho para que ele possa fazer uma breve apresentação a respeito da sua história, como é que ele chegou a conhecer a Jesus Cristo. Chamo-me Pensa Natalino João e eu sou daqui da província de Manica e residente na cidade de Chimoio, mas sou natural de Vanduzi. E fomos a olhar, eu saio de uma família não religiosa. Neste caso, eles tinham suas tradições. Okay. Neste caso, a minha avó fazia parte desse grupo de... esses que tem grupo... chama-se oculto. Ok. Sim. Tipo que ela velava a parte de espiritismo. Ok. Sim, sim. Tá bem. Sim. Então, o que na verdade acabou te levando, irmão, a pensar a tomar a decisão de apresentar o seu testemunho hoje para nós e para os irmãos que nos vêm de lá de casa? Uma das coisas que me levou para estar aqui é para incentivar os irmãos também, para servir de testemunho, para aquelas pessoas também que passam das mesmas situações, olhando que talvez que não há uma saída, mas sim eu consegui ter esta saída a partir de próprio Jesus Cristo. Então, como é que era a sua vida, amado irmão Pensa, antes de conhecer a Jesus Cristo? Eu gostaria de saber, de forma específica, quais eram os desafios que enfrentava ao longo, ou então, antes de conhecer a Jesus Cristo? Quero agradecer. Como eu estava a falar que a minha família, neste caso, era uma família ligada ao espiritismo. Neste caso, na parte do meu pai, também tanto como a minha mãe. Okay. E estavam ligados na parte de espiritismo. Então, o historial começa bem antes, neste caso, do meu nascimento. Okay. Eu fui nascido com... Eu tinha minha irmã, nesse caso, nós fomos nascidos gêmeos. E o outro acabou perdendo a vida, né? Conta-se que eu não fui nascido com meses completos. Dizem que quando a minha mãe nasceu a mim, o meu pai tinha plano neste caso, de matar, porque havia algumas coisas que ele podia fazer, porque também fazia parte daquele grupo. Então, continuando, eu perdi meu pai aos meus 8 anos de idade. Neste caso foi em 2005, eu tinha 8 anos de idade, eu perdi meu pai. Então, quando eu perdi meu pai, eu fui ficando com minha tia. Minha tia que estava totalmente ligada a este assunto de espiritismo. Quando nós falamos de espiritismo, estamos a dizer crença na imortalidade da alma. Sim, sim. Algo que para cá, na África, é algo comum. Sim, é comum. E até muitas vezes as pessoas dizem o seguinte, que quando você deixa de praticar o espiritismo e segue a Jesus Cristo, por outras palavras, a pessoa está a deixar as suas raízes. Só que não é verdade. Não é verdade. Então, estás a dizer que a sua tia estava muito mergulhada nisto. Sim. A partir dessa minha tia, ela em cada mês nos ensinava isso, para que possa acontecer, como é que as coisas devem ser feitas. E nós, chegava a fase, nós tínhamos um ritual que nós podíamos fazer, invocar aquelas pessoas que morreram. Eu me lembro que, num dos casos, já que na altura eu ficava já com minha tia, eu era criança, acho que tinha uns 10, 12 anos, numa noite eu vi 3 pessoas estavam na parede, né? Só que eu não conseguia contemplar o rosto. Era uma espécie de vulto? Sim. Eram pessoas reais, era uma coisa que parecia sombra? Sim, sim. Ok. Yeah. Só que, dia seguinte eu perguntei à minha tia, eu, à noite, vi coisas, disse, não, é teu pai, teu tio e sua tia, vieram te visitar. A partir disso eu comecei a perceber que meu pai ainda me protege até então. Então, andando do tempo, eu tinha minha irmã. A minha irmã se converteu muito cedo, não o adventismo, mas a minha irmã passava na igreja Tabernáculo. Só que ela, quando se converteu, já não vivia em casa da minha tia. Passando o tempo, ela me dava alguns livros para eu ler, só que eu não tinha tempo para fazer aquilo. E também eu era criança, não percebia o que estava acontecendo. Passando já tempo, eu fui crescendo, a minha tia sempre se mergulhava naquele assunto de espiritismo, até às vezes nós fazíamos dança, eu também cantava, dançava, sabia até também fazer. Mas quando eu cheguei aos
aos 12 anos, eu já fazia a 7ª classe. É quando saiu alguns resultados para que eu possa sair daquele lugar para eu estudar no outro sítio. Neste caso, eu vivia em Messica. Eu menti para minha tia, que aqui não foi real. Eu disse que meu nome saiu em Vanduzi, onde estava minha mãe. Tenho que estudar lá. Aquilo não era verdade, era uma mentira. Tu só querias te livrar daquele ambiente? Sim, porque para mim, eu cada vez mais me tornava um escravo. Eu não gostava, no fundo eu não gostava. Fazíamos, mas não gostava. Por que eu estou a falar disso? Eu já trabalhei como pastor de bois. Okay. Então, em mim havia um espírito de luta. Era normal nós ir pastar boi, nós de repente fazemos uma lutavam luta. lá? Sim. Só que o que acontecia comigo? Quando eu batia alguém, era normal que a pessoa outra vez fique doente ou ter outra coisa. A minha tia um dia me disse a verdade, que você não é um normal. Perguntei-os por quê. Disse, não, eu te tratei. Porque era normal eu lutar com alguém, só apenas um soco, a pessoa inflamar a cara. E eu fui entendendo que isto não me deixava em paz. Então, quando eu saí lá onde eu vivia, em Messica, fui ver com minha mãe. Quando fiquei com minha mãe, tive outros amigos. Também gostava dessa parte de lutas. Já fazia desafio na escola. Para lutar com as pessoas, eu batia mesmo. Né? Lutava, porque aquilo eu me sentia. Cada vez mais que eu batia a pessoa, na hora eu não sentia nada. Mas depois eu me perguntava, uma espécie de remorso. Por que eu fiz isto? Isto não é correto perante a mim. Mas quando as pessoas falavam para mim que faz, eu fazia. Mas no fundo, eu não queria que aquilo que acontecesse. Deixando um pouco, tentei me distanciar desse vício. Entrei já na bebida. Okay. Foi 4 anos que eu bebi. 2 anos que eu beber de verdade. Beber e luta. E fora de luta também tinha vício de quê? Você sabe quando alguém está embriagado, a ação do quê? De querer mulheres. Era um dos vícios que cada dia me dominava. Mas, passando o tempo, até 2015, aquilo já estava a reduzir. 2016, aquilo já baixava. Já quando mudei de distrito de Vanduzi, vim ficar aqui no Chimoio. Isso já foi no final de 2016. Okay. É quando comecei a ter a sensação de querer beber. Okay. Mas eu não tinha como, porque eu não tinha quê? Não tinha dinheiro, não tinha amigos. Aqui no Chimoio era um novato. Quando eu cheguei aqui na cidade de Chimoio, né, já que não tinha amigos, né, conhecidos, assim, apenas era eu e minha mãe, né, mais outros meus irmãos. Ficamos aqui por um tempo e eu tinha aquela sensação. Eu tinha meus primos, tinha também os vícios semelhantes, mas eles estavam muito focados na parte de mulheres. O que acontecia? Eu era normal falar com uma mulher do tipo uma brincadeira, mas a pessoa aceitava. Eu não levava a sério. Né? O que acontecia? Eu tinha essa sensação de ser, como eu posso chamar, um romântico. Né? Com palavras que depois alguém perguntava, repita aquilo que você falou, eu não era capaz de repetir, porque eu já não sabia nada. Falei para o meu primo que isso aqui não é uma boa vida. Então, tinha também o meu amigo, do meu primo. Um dia, uma vez me convidaram para a igreja, neste caso uma igreja que passa no domingo. Fui lá, a forma que as pessoas já faziam, aquilo para mim era um pouco estranho. Saí e não voltei mais para lá. Uma vez, nós estávamos a dormir numa noite, eu e meu primo, e eu me lembro bem que eu roubei uma Bíblia para ele. Aquela Bíblia que vê século XXI. Século XXI. Era a Bíblia dele? Sim. Ah, ok. Eu não pedi, apenas roubei. Fui em casa, comecei a ler. Né? E me lembro que o meu capítulo favorito era Mateus capítulo 5. Ok. Cada vez que eu lia, não entendia nada, mas para mim agradava aquilo, eu ler. Né? Então, falei para minha mãe que nós podíamos ir para a igreja. A minha mãe disse, não tem problema, você tem que preparar, no domingo nós vamos para a igreja. A minha mãe passa na igreja Missão Fé Apostólica. Né? Passando algumas semanas, eu tive contato com um jovem, né? Ele é meu amigo. Até hoje? Até hoje. Estudamos junto por muito tempo. Ele é adventista. Ok.
O que acontece? Ele me falou que pensa, na verdade, eu desde há muito tempo quero falar contigo acerca da palavra de Deus. Ok. Mas eu não consigo, porque você só me reparar, eu consigo imaginar aquilo que você é. Você bate. Então, eu sei que pode você me bater, mas eu vou te falar. Ok. E ele não conseguiu naquele dia me falar acerca da palavra de Deus. Foi-se embora. Eu disse, fica à vontade, se for para falar assunto de Deus. Eu tenho este livro, estou a ler, mas eu não estou a compreender. Por outras palavras, está-me a dizer que a pessoa que Deus utilizou para lhe apresentar a mensagem foi um amigo. Um amigo, mas ele não chegou de apresentar aquela mensagem Ok. por causa do medo. Ok. Ele disse, não, porque você vai me bater. Ok. Ele foi-se embora. Então, aquilo foi numa quinta-feira. Sexta-feira, procurei por ele para me explicar o Mateus capítulo 5. Não o encontrei. Me lembro bem que sábado de manhã eu levantei-me, era 5 horas. Eu levantei, fiz banho, vesti, falei para minha mãe que eu vou para a igreja. Vai para onde hoje, que é sábado? Eu disse, hoje é domingo, vou para a igreja. E eu estava falando aquilo na sinceridade que hoje é domingo. Ok. Sim. E ela disse, não, você está maluco, hoje é sábado. Eu disse, não, hoje é domingo. E ela disse, faz lá o que você quer. Saí, na altura eu vivia aqui numa planca. Eu sei que passei assim com essa reta aqui. Parece que aqui está aí na cidade. Quando eu cheguei no Santo Antônio, tem aquela estrada que entra que sai assim. Para a farmácia Nabi. Sim. Eu vi 2 pessoas. Tinham aquela Bíblia que vem escrito século XXI. Ok. Semelhante àquela Bíblia que eu tinha na mão. Aquelas pessoas caminhavam. Eu disse, não, quero seguir essa porque tem a mesma Bíblia que eu tenho aqui. Sim. Eu segui aqueles homens. E aqueles homens já andavam. Não é andar tipo que a pessoa tem que andar pouco. Eu estava a andar para conseguir alcançar eles. Mas eu não conseguia alcançar. Porque eles puxavam. Eram 2 homens. Eles me puxaram. Eles tipo aqui, eu estou aqui. Não consegui alcançar, mas eles caminhavam. Me lembro que vieram comigo até aqui no portão da igreja. Eu parei por causa de medo. Eu disse, não posso entrar. Essa igreja de Centro. Sim. Okay. Eu disse, não posso entrar. Posso aqui em casa de alguém, talvez vez querem me sequestrar, não posso, parei no portão. E eles entraram aqui dentro. O engraçado é que eles, desde que nós começamos a caminhar, eles não repararam atrás. E foi o único dia que eu não reparei atrás. Eu caminhei e não reparei atrás. Quando eu entrei, parei e vi o irmão Ancião Mateus Mussanema. Okay. Estava parado aí com o irmão Diácono, o Coço Pascoal. O irmão Ancião me chamou, o irmão Mateus. Bom dia. Os 2 estavam parados aí. Era muito cedo. Cumprimentei ele e disse, irmão, você é daqui? Eu menti de novo. Sim, eu sou adventista. Se passa onde? Eu menti de novo. Eu passo em Vanduzi, só que hoje vivo fazer visita. Disse, tá bom, pode entrar. A minha curiosidade não era de passar aqui. Era de ver aqueles 2 homens. Porque eu vi eles já entrar aqui. Exatamente. E perguntei ao irmão Mateus disse, não, aqui ninguém chegou, você é o primeiro a chegar aqui na igreja. Eu disse, não é possível. Eu vi 2 pessoas que entraram aqui, disse, não, você não vi pessoas. Eu disse, se eu entrar, vou encontrar. E eu entrei, sentei, não vi ninguém. A pergunta que sempre ficou na minha mente é, quem eram aquelas pessoas? Me lembro que tive culto até as 12, fui para casa. Me lembro que na altura o irmão Leo estava a mestrar e disse, à tardinha eu tenho que voltar para ver mais um estudo. Já que meu vício era de assistir filme, porque eu gostava de lutar. Passei o todo dia a assistir, a partir das 12, de lá. Naquelas horas das 16, comecei a sentir agora dizer que você perdeu muita coisa e você tem que ir estar naquele lugar. No sábado seguinte, fui o primeiro membro a chegar e a igreja ainda estava trancada. Só que, como eu estava a falar aqui, aqueles espíritos, aqueles demônios que eu carregava de luta, já começaram a atuar. Que você, na verdade, agora tem que fazer aquilo que você sempre faz, de lutar. Mas, no fundo, eu não queria. Né? Porque já não tinha aquelas amizades que me influenciavam. Cada sábado eu me esforçava, vinha, não tinha amigo, não tinha nenhum irmão que me aproximava para conversar comigo. Mas eu me esforçava cada vez mais. Então, passando um tempo, houve batismo. Eu aceitei, fui batizado. Me lembro que o irmão Mateus várias vezes me visitava. Foi uma das pessoas que ele, por não saber, que me ajudou.
Mas por causa da admiração que eu tive, por causa de visita, né? Ele visitava mesmo ele na qualidade de um ancião, ele visitava. E eu tive que, não, quero ser como este. Me lembro que, por causa, acho, da idade, não tive aquilo de vontade de conversar com ele. Eu tinha muito receio. Como uma pessoa reservada. Sim, não gostava muito. Mas de longe eu observava ele. Ele não notava isso. Mas posso dizer que, para mim, foi um espelho, como posso dizer. Porque eu sempre admirava a forma dele, como ele era com membros. Me lembro que nós fomos visados 40 pessoas. Mas até então só ficamos 4 pessoas. Os outros não sei onde que foram. E passando o tempo, tive essa dificuldade de ainda sempre me desafiar com os demônios. E uma dada altura, aquilo já não estava a acontecer. Porque eu sempre orava. E eu já tinha alguns amigos que eu contava para eles, orava para mim. E mesmo aquele amigo que já era devilista, quando eu lhe contei que já sou devilista, isso não é possível. Você se calhar lá anda, você luta com irmãos. Eu disse, não, eu não dou pessoa. E hoje, sou uma das pessoas que tenho muito medo de luta, não gosto. E aquilo passou. Já não mais me atormentava aqueles demônios. Nem tinha mais aquela sensação de beber, do que tudo passou. Mas o segredo é a entrega e a oração. Uau, sim. Muito obrigado, irmão Pensa. Então, como o irmão Pensa disse aqui, que depois aceitou o Evangelho e batizou, sim. O que na verdade teria despertado o interesse pela mensagem que os adventistas do sétimo dia apresentam? Como nós sabemos, os adventistas não dão uma mensagem particularizada deles, uma outra mensagem fora daquilo que a Bíblia ensina. Eles pregam aquilo que está na Bíblia. O que na verdade chamou a sua atenção, despertou interesse em ti para poder aceitar a mensagem que é apresentada pelos adventistas? Uma coisa que eu fui perceber é acerca da mensagem da vinda de Jesus Cristo. Okay. Me lembro que no primeiro sábado, quando eu cheguei, cantava-se o hino 128 português. Okay. Percebi quando estavam a cantar, pisavam acerca da vinda de Jesus Cristo, porque eu não tinha informação. Sempre me perguntava, quem é esse que há de vir? Mas só que é Jesus. Fiquei com curiosidade, queria conhecer. E eu, por causa daquela questão que eu tinha, que era aqueles 2 homens, uma vez o irmão ancião, João Seco, estava a pregar, ele citou o livro de Romanos capítulo 8, se não me fala capítulo 24, 25, verso 24, 25, que diz que aqueles que o predestinou, a este o chamou. Romanos capítulo 8, verso 30. 30, sim. Este verso, quando estava segundo a explicação dele, uma parte dele diz, você estando aqui, Deus já te viu há muito tempo. Yeah. Foi um verso que na verdade, é um verso que me marcou até agora. Que por causa de eu estar aqui, não foi à toa. Deus já me viu. Por isso que o meu amigo teve receio de me dar a mensagem. Mas Deus, ele vem de várias formas para você aceitar o Evangelho. Neste caso, aqueles 2 homens. Uau. Cada um tem a sua forma de receber a mensagem. Ou por um amigo, por dar estudo. Mas para mim, precisou-se do próprio Deus. Não sei se posso dizer que usou anjos em formato de homem. Porque naquele dia, para mim, foi um estudo claro. Que anjos pode ser como pessoas. Como com o caso de chegar em casa de Abraão. Sim. Para mim, foi necessário mesmo fazer esse critério. Porque eu creio que se viesse um irmão, acho que queria ser risco, dificuldade, ou se calhar poder receber o soco. Sim. Uau. Por isso a Bíblia diz, no livro de João capítulo 8, verso 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, em relação ao processo de transformação, quais são as mudanças que começaram a ocorrer na sua vida após conhecer a Jesus Cristo? Ok. As mudanças foi mesmo na parte psicológica. Ok. Sim. Eu me lembro muito bem que eu era muito lento ao caso de pensar. Não sei se viu o caso de ser adolescente, não me pensa, né? E outro caso é na parte mesmo de fala com as pessoas. Comunicação. As pessoas de casa começaram a admirar. Por que essa pessoa está assim? Eu lembro que a primeira pessoa que eu fui pregar para ele foi minha mãe. Eu li o livro de Provérbios, capítulo 20, verso 1. Porque ela tem esse vício de bebida. Porque foi ela que me instruiu, tendo como outros. E ela começou notando isto. Quando eu comecei a apresentar a mensagem para ela, os meus primos converteram-se, foram batizados. A minha tia, que eu estou a falar que estava ligado tanto ao espiritismo, eu me lembro que uma vez fui para lá visitar, falei para ela, não abri Bíblia, só falei.
ela não acreditou, mas disse que não estou em paz. Mas por essa mensagem que você está a falar, porque eu não vejo aquilo que estava em você, não estou a ver aquelas coisas. Aqueles demônios. Sim, você deixou. Porque você deixou a nossa tradição? Eu disse, não é correto. Dito feito, eu falei para ela, se você brincar, vai passar mal. E naquele mesmo ano, a casa dela, o laboratório dela, onde que tunava essas coisas. Da palhota. Sim, da palhota. Uma vez ela saiu aqueles demônios, juntou tudo que estava dentro, acendeu fogo e sentou aí dentro mesmo. Ela? Sim, sozinha? Sozinha. E as pessoas correram de tirarem. Porque ela disse que eu não estou a ter paz, eu não consigo fazer aqueles rituais, dançar. Eu disse, venha a Jesus. Não abri Bíblia para ela, porque ela não sabe ler. Eu disse, venha a Jesus. E ela já deixou essas coisas. Até então ela ainda enfrenta essas dificuldades, mas já não faz. Então significa que nós precisamos de orar por ela, sim. não é? Sim. Vocês lá em casa, os irmãos que nos ouvem de casa, podem tomar o vosso tempo também para podermos orar pela tia do irmão Pensa, que neste exato momento continua a enfrentar dificuldades espirituais. Já não quer saber dos demônios que a acompanhavam, ou a acompanhavam, e ela quer deixar para poder entregar a vida por completo a Jesus Cristo. Nós podemos orar a favor dela. Sim. Então, irmão Pensa, como é que te sentes hoje, depois de ter entregue a vida a Jesus Cristo? Paz, alegria de espírito? Como é que o seu coração se sente ao participar desta maravilhosa graça de Jesus Cristo? E parece que o irmão Pensa é um grande evangelista. Sim. Leva a muitas pessoas a mensagem de Cristo e pessoas estão sendo transformadas. O livro de 2 de Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, como é que tem sido a sua vida com Cristo hoje? Como é que se sente, irmão Pensa, com Cristo hoje? E como é viver com Cristo diariamente nos dias atuais? Para mim, a primeira coisa é a alegria, né? A paz que eu consigo sentir hoje em dia. Ainda há umas dificuldades que, na verdade, todo cristão passa, mas o principal, eu senti a paz dentro de mim. E outra parte, estou muito preocupado com a minha família. Okay. As duas partes, né? Porque são pessoas que estão ligadas. E eu sou o único na família que sou adventista. Lembra que outros já se converteram, mas eu sendo o principal que iniciei a receber essa mensagem, ainda tenho muito por fazer. Okay. Porque se um dia eles não terem essa mensagem, eu serei o quê? Serei cobrado. Ok. Como nós sabemos, a partir da palavra de Deus, que se Jesus muda a nossa vida, ou mudou a nossa vida, Ele não terá dificuldade de mudar a vida do irmão ou a vida de outras pessoas, né, que nos ouvem neste exato momento de casa. Jesus pode mudar a qualquer um, não importa o quão longe a pessoa tenha andado ou tenha ido. Jesus está de mãos abertas para receber a qualquer um. Eu lembro de um texto que está em Isaías capítulo 1, verso 18. A Bíblia diz: por mais que os seus pecados sejam vermelhos como a escarlate, eu os tornarei brancos como a pura lã. Não importa o quão longe a pessoa tenha ido. É a mesma Bíblia que também diz o quê? Vinde a mim a todos os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então precisamos de refletir nisso e entregarmos a nossa vida a Jesus Cristo por completo. Ele tem poder de transformar a qualquer um. Não importa se a pessoa é terrorista, se a pessoa está envolvida no espiritismo, como vimos que o irmão Pensa aqui. Ele contou uma parte de como é que foi a vida dele antes de conhecer a Jesus Cristo. Não importa o quão longe a pessoa tenha ido, Jesus tem a capacidade de transformar a vida de alguém. E depois, há uma coisa que uma vez me impactou, o irmão Pensa, quando contou, não sei se poderiam ser esses demônios que queriam voltar para poder lhe atormentar. E o irmão Pensa falou de algumas aparições, de algumas manifestações demoníacas em duas barragens que nós temos cá em Moçambique. Parece que uma está na Central Mavuz e a outra está no Chicamba. E conte-nos um pouco como é que estes episódios aconteceram, em poucas palavras, para cada um desses lugares, assim de forma cronológica, não é? Qual foi o primeiro lugar onde o irmão Pensa enfrentou ou então presenciou essas manifestações, e qual foi o segundo lugar onde o irmão Pensa enfrentou essas manifestações? Como é que o irmão saiu bem dessas? Para esta parte de demônios, né? A primeira aparência que aconteceu foi mesmo na barragem de Chicamba. Ok. Eu nunca tinha ido para Chicamba, mas por causa do meu trabalho que eu faço, eu tive a oportunidade, fui para lá. O irmão, o que é que faz? Eu sou pintor. Ok. Pintor, sim. Eu fui para lá e tive uma oportunidade de ganhar um trabalho, né, para reabilitar algumas casas dessa empresa EDM. Então, eu quando chego lá, eles me disseram que aqui morreram muita gente.
né, para se fundar esta barragem. Então, não pode trabalhar até alta hora, porque você vai sofrer com fantasmas. Aí começou um estudo para mim. Eu disse, uma curiosidade ali, fantasmas existem? fantasmas, esses são esses demônios. São né? demônios. São demônios. Não são pessoas que estão drogadas sim, que morreram e estão a aparecer. Sim, Ok. são demônios. E eu falei para o próprio engenheiro que não são pessoas que morreram, são demônios. Né? Ele só apenas sorriu, disse, não, você ainda é muito novo e essa noite você vai ter certeza. Acredite, eu trabalhei até 20 horas, nada que aconteceu. Só no momento quando eu fui dormir, eu tinha os meus colegas e começamos a ouvir a porta se abrir, janela se abrir. E um dos meus colegas estava deitado, foi levantado. Não é ser levantado que levanta daqui a pessoa levantar, não, a pessoa dormir, mas você indo por cima. Ser levado. Ser levado. Parar até aqui no meio. Sem algum suporte. Né? Eu naquilo que será que o que isso está a acontecer? Não estava a sonhar. Não estava a sonhar. Tive que orar, porque ainda tinha alguns dizem que era também religioso. Eu disse, vamos orar. Começamos a orar e aquilo não passava. Eu comecei a cantar, aquilo não passava. Chegou uma altura que deixou aquele jovem, pegou outro também, que era pedreiro. Disse que eu preciso trabalhar esta noite. Mas aquele estava possuído. Eu vi que esse está possuído. Não é possível 0 horas você quer trabalhar. E fui perceber, entre 0 horas e 3 horas, essas horas são as horas que eles mais atuam. Ok. Sim, porque lá não atuavam muito de dia. Esse sítio que moram pessoas atuam muito à noite. Para dar a impressão nas pessoas de que aquelas pessoas que morreram são as que estão a aparecer, enquanto são demônios. Sim. De dia era normal você sentir como se fosse gota de chuva. Você andar assim, o sítio que morreram, dizer que aqui morreram pessoas. Você não vai sentir que não. Aqui parece que está acontecendo alguma coisa. Eu pensei que não são aqueles que morreram, são demônios que vão fazer isso. Para mim não acontecia. Mas para os outros eles sentiam esses efeitos. Eu sempre falava, são demônios. E me perguntam, por que você sabe tudo isso? Eu disse, a Bíblia diz. Fora da Bíblia, eu também já vivi isso. E se eu brincasse, assustaria lá, no fundo. Então, para mim, eles quando eu sentia isso, quando eu orava, eles atuavam, às vezes desapareciam, vinham. Aquilo era uma forma do quê? De tentar para ver que se eu consigo voltar para o lado deles. Para o lado dele. Mas eu sempre falava que não, Jesus tem que libertar. Né? Era a base do quê? Oração. Okay. Sempre orava, cantava, porque era uma das coisas que me ajudava, que ajudava aqueles demônios não atuarem. A parte de cântico e oração. Significa que não gostam, os demônios ficam distantes quando alguém se coloca de joelhos diante de Deus para clamar. Sim. Quando canta hinos de louvor. Há um livro que eu li intitulado Desejar Todas as Nações. Sim. E o livro Vida de Jesus. Sim. Fala muito de que Jesus, quando era pequenino, sempre que sentisse a presença dos demônios, ele cantava e eles se iam embora. Sim. Não é? Então significa que o cântico de louvor a Deus e a leitura, o estudo da palavra de Deus, a oração ajuda bastante para que a pessoa esteja protegida desses poderes malignos. Sim. Logo, quero dizer que as músicas que nos exaltam a Deus podem chamar e convidar a presença de demônios para a vida da pessoa. Sim. Uau! Então, foi uma das coisas que me salvou muito. E eu, até o tempo que eu fiquei lá, estava a trabalhar, algumas pessoas acabaram de aceitar esta mensagem do Adventismo a partir daquilo que aconteceu naquele certo momento. Okay. Mas quando terminei o meu serviço, nada mais acontecia. Até os engenheiros disseram que nada, daqui já não acontece aquilo como acontecia antes, tipo fantasma. Aqui há alguém drogado. Já falava que eu sou drogado. Okay. Por que aquilo não estava a acontecer? E eu falei para eles, não, são demônios. Porque eu conheço que como que eles atuam. Por intermédio do poder de Jesus, eles saem. Quando aquilo terminou o meu serviço, eu fui mais uma vez lá em Mavuzi. Né? Lá na Central Mavuzi, não acontecia muitas vezes à noite, já acontecia de dia. Há um lugar, né, dizem que quando estavam a construir a barragem, transportava a pessoa de Chimoio para lá, há um caminhão que virou, pessoas morreram aí. Era normal de dia você está andando, você sentir um caminhão está vindo atrás. Você já não está a ver caminhão. Tu percebe que não, são demônios que estão a fazer isto. Eles se transformam
parecendo como um caminhão está a vir. Você, os seus olhos, você pode ver um caminhão, mas não é caminhão. Você sentir um som de carro que está a vir, enquanto não é carro. Vozes de pessoas a gritar, você não sabe, então sabe aquelas pessoas que são ditas, enquanto não. São demônios que fazem isso para você o quê? Acreditar. Depois há um livro que foi escrito por um irmão adventista, ele era satanista. Ele fala de que os demônios têm a capacidade de fazer esta ilusão óptica, fazer com que as pessoas pensem que é aquilo que estão a ver ou a ouvir, enquanto não é. Eu acho interessante este livro. Quem tiver acesso, quem tiver oportunidade de ler este livro, é melhor ler, porque é esse mesmo livro que conta muito também como é que os governantes a nível do mundo, não são todos, mas grande parte deles, são dirigidos pelo inimigo para poderem controlar as nações. Então vão ler, há muitas coisas reveladas lá, e ele também conta a sua história de como é que lidava com os demônios. Então o irmão pensa, estávamos a ouvir ainda ali o seu testemunho. Sim, passando-se nessa parte, né, como eu estava a falar que eles atuavam de dia lá. Uma das coisas era essa, aparecer como se fosse um carro está a vir, às vezes são gotículas de água, você sempre parece que vai chover, mas eles estimulavam isso. Às vezes era normal um ventania assim, fazia aquilo, e as pessoas que estavam aí tinham medo. Eu me lembro que uma vez, estando lá em Mavuz, de repente, começamos a ver fogo no caminho assim. Fogo? Sim. Porque nós andávamos de noite passear e dizer que aquele sítio não se anda, porque aqui, mas aquilo. Eu falei que não, aqui nada que acontece, são demônios que estão a fazer isto. Então, em termos de tudo isto, eu fui vendo que não. Cheguei a entender que o meu pai, como eu estava a falar aqui, também fazia parte. Dizem que quando ele perdeu a vida, eu ainda era um pouco crescido. Quando foram enterrar, no dia seguinte, como eu tinha aquela tradição de dizer que estamos a ir ver, né? Chegam lá, na verdade, encontrar aquela cova, né? Toda aquela areia para baixo. E eles falavam que não, a pessoa saiu. Né? A pessoa saiu. E eu tive essa daqui nos nossos olhos, podemos ver que parece que a pessoa saiu. Né? Então, são demônios que fazem tudo isso. Manifestações. Então, na Central Mavuz foi exatamente isso que eu encarei muito. Ouvindo a parte de som de carro, às vezes era normal você sentado assim, ver coisas estranhas. Eu sempre falo que esses são demônios que estão a fazer isto. E muitos que estavam lá, que eram mestres, acabaram conhecendo, porque cada dia era esse meu tema, acerca de espiritismo. Okay. E muitos começaram a aceitar. Eu me lembro que cruzei com alguns falsos profetas lá também, se dizer que são profeta, e eu falava que vocês são curandeiros modernos. E alguns se arrependiam, né? Me lembro que lá há uma filial que está lá, ainda havia esse problema de espiritismo, mas graças a Deus que alguns continuaram os estudos, porque eu tinha que voltar, mas eu creio que até então eles tiveram uma noção quem são, na verdadeiramente, os demônios. Ok, sim. Houve um episódio que o irmão pensa, numa das ocasiões, contou de um idoso e tinha muitas dúvidas a respeito desta situação. Então o irmão pensa, acabou apresentando a este idoso a verdade, o idoso acabou entregando a vida a Jesus Cristo. E houve também outro episódio de um dos grandes líderes de uma das centrais que se calhar havia confiado a sua chefia a poderes ocultos. Cá na África tem sido recorrente chefes se envolverem no satanismo para poderem engranjar posições. Conte-nos um pouco esses dois episódios, como é que aconteceram e onde que cada um deles aconteceu. Esses episódios todos ocorreram lá mesmo, lá na Central Mavuz. Okay. Havia um velhoto, né, que era segurança. Ele sempre, quando eu conversava com ele acerca da Bíblia, ele sempre falava, você não sabe nada, né? Eu acredito no espiritismo, porque ele era curandeiro, mas ele disse que eu, na verdade, estou cansado, porque esses demônios não me deixam em paz. Ele sempre procurou como eu posso me livrar dessas coisas. Okay. Eu sempre disse, apenas Jesus que pode te libertar. Eu posso falar aqui, posso te mostrar texto bíblico, mas requer a sua entrega, a sua conversão, e Jesus vai te libertar. Okay. E o velho depois? E o velho aceitou. E ele começou a me mostrar coisas que eu, na qualidade de sendo um ser humano assim, não ia suportar ver. Mas naquele dia eu vi, suportei. Ele trouxe coisas que tinham aqui na cintura, outra coisa estava na pasta. Coisas que essa pessoa, na verdade, está carregado.
E aquele senhor era pesado. Você reparar assim, ele sempre falava que eu tenho um espírito de leão. Onde que ele chegava, todo mundo que tinha que marcar que? Distância. Por que ele fazia isso? Por causa do serviço. Quando ele viu que estou a cometer um erro, na verdade ele se entregou a Cristo. Ele, aquelas coisas, me disse: você tem coragem, queime essas coisas. Eu olhei primeiro em mim, a minha vida. Se estou incapacitado, se sou capaz de fazer isso. Eu disse: apenas Jesus liberta. E ele disse: eu mesmo que procuro essas coisas, vou queimar. Na verdade, ele fez aquilo, falando até agora. Ele também já vai à igreja. Já vai à igreja. Louvado seja Deus. E continua o serviço dele assim. E ele corre risco de deixar porque é por causa do sábado. Não se joga. Já que ele é um camponês, prefiro viver mesmo na base disso. Do campo. Assim. Então, o caso do líder da central que tinha... Era cauda de quê? Para poder permanecer no coisa. Outra questão era desse mesmo líder, né? de lá, um dos engenheiros. O que estava a acontecer? Estavam a trocar casas. Nós passávamos daquela casa dele para reabilitar, ele ia noutra casa. Só que depois, quando nós entramos naquela casa, nós encontramos um cauda de... chama-se o quê? Hiena. Hipopótamo. Sim. Ele tirou todas as coisas dele, só deixou aquilo. Chamamos o responsável, dissemos: estamos a pedir aquele engenheiro para vir levar coisa dele. Ele disse: eu não tenho coisa nenhuma, mas aquilo lhe pertencia. Veio de noite, estou a pedir aquele meu chifre, minha cauda. Depois eu perguntei: e para o que isso? Não, isso é para proteger. Eu disse: isso aqui, se nós enterrar, vai apodrecer. Está onde é a proteção dele? Porque se fosse para te proteger, não vai chegar a fase de apodrecer quando a gente enterrar aqui. Não, você não sabe nada. Eu disse: apenas Jesus tem a proteção. Ele disse, começou já a contar que aquilo lhe ajudava a do serviço. Às vezes, quando caía a chuva, era normal ele fazer assim com aquela cauda, passar. Chuva parar naquele lugar. Era magia que ele fazia. Mas quando eu apresentei que isso faz parte aos demônios, ele, na verdade, endureceu pouco. Mas mais tarde me procurou. Você, como tem esse teto dessas informações? Ele disse: lê a Bíblia. Procura por Jesus. Porque Jesus te ama. Falando até agora, ele não é adventista, mas já não acredita, porque ele na igreja disse que não vai. Mas ele já deixou. Por causa da distância, que ele sempre questiona que eu quero vir lá onde você teve essa informação, antes de eu ir passando das igrejas. Então, um dia, quem sabe, ele virá. Porque eu não sou Espírito Santo para lhe convencer, mas a verdade é que ele já tem. Irmão Pensa, nós queremos agradecer pelo lindo testemunho. Eu acredito que teremos ainda mais outras partes do testemunho do irmão Pensa para ver, para ele nos contar, né, quais têm sido os desafios que tem encarado no campo da pregação do Evangelho. Qual seria um apelo final, um convite que você poderia fazer aos nossos irmãos que nos ouvem de casa? O meu convite que eu posso dizer é que todos nós fomos chamados para a missão. Neste caso de pregar o Evangelho. O Evangelho é esse que é a Bíblia. Temos a nossa verdade. Temos que falar a verdade. Não interessa onde nós vamos estar. Nós temos que pregar. Então o meu conselho é que vamos pregar a mensagem para os irmãos que estão em casa. Sofrem também, talvez, dessas situações que eu estou a falar. Se entregue a Jesus. Procure Jesus, ou neste caso o irmão, né? Mas sobretudo temos que buscar as experiências, esses conselhos que eu também já passei por isto. Talvez posso falar com alguém que também está na mesma situação comigo, né? Essa situação de demônios de luta, de o que Jesus liberta. Sim. Uau, nós queremos agradecer ao irmão Pensar, o conselho ficou, não importa
se você está neste exato momento a passar por dificuldades espirituais, os demônios te atormentam, os demônios tomam controle de si, o único que pode nos libertar disso é Jesus. Por isso, cada um precisa de entregar a sua vida a Jesus Cristo enquanto ainda temos tempo. Brevemente a graça vai terminar. Sim. E se nós não fazermos isso hoje, não haverá espaço para que a gente possa fazer. O Apocalipse capítulo 3, verso 20 diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Este é o convite da parte do Senhor Jesus Cristo. Quem bate a porta é aquele quem bate na porta é aquele que está da parte de fora, na parte de fora, não é? E quem abre a porta, quem tem a capacidade de abrir é aquele que está na parte de dentro. Quem tem a chave de abrir o coração do seu coração para que Jesus entre é você que está com a porta fechada. Então, não endureçam os vossos corações. Eu acredito que este testemunho ainda vai encontrar muitos corações. Pode-se dar o caso que esteja alguém a nos ouvir que vivia nestas situações e que é atormentado todos os dias, mas a mensagem é esta: somente Jesus tem a capacidade de libertar. Todos os curandeiros são guiados por demônios. Todos os falsos profetas também são guiados por demônios. Grande parte dos líderes governantes deste mundo aqui são guiados por demônios. A maior parte deles já não querem fazer parte disso, só que têm notado impossibilidades. Mas o único que nos pode tirar de lá é Jesus Cristo. Nós queremos agradecer e até a próxima ocasião. Que Deus vos possa abençoar.